Bom dia, igreja amada, graça e paz, um bom domingo, um feliz domingo a todos vocês, a todos nós. Nós somos um povo que não recua, nós somos um povo que marcha sempre avante. E apesar das limitações que estamos tendo no momento, nós vamos neste domingo adorar a Deus em família, nas suas casas, com as famílias reunidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Reúna sua família. Se você é somente você crente na sua casa, então vá para um lugar reservado. Prepare-se para adorar a Deus. Antes de iniciarmos esta pregação, cante louvores ao Senhor, faça oração, entre no clima de adoração, para que logo em seguida a gente possa ouvir a palavra do Senhor. Então, se você ainda não cantou, se você ainda não orou, pausa esta pregação, faça isso e depois volte para a gente poder meditar na palavra de Deus. Gostaria de hoje pela manhã compartilhar com os amados um texto de Daniel, o livro de Daniel, capítulo 6. E neste texto nós vamos nos edificar, neste texto nós vamos absorver princípios de Deus que são eternos, que são aplicáveis para nós hoje no século 20, que são necessários para cada um de nós hoje, neste século 21. Daniel capítulo 6. Daniel estava passando por uma grande tribulação. Esse episódio aconteceu há cerca de 2.600 anos atrás, faz tempo. Daniel, junto com muitos outros judeus do povo de Deus na época, foram invadidos e a Jerusalém foi destruída, e muitos judeus foram levados cativos para um outro país, e lá cativos estavam os melhores, os mais excelentes judeus estavam servindo ao rei que os aprisionara. E Daniel era um deles. Daniel estava lá, cativo, servindo ao rei. E o rei percebeu que em Daniel havia um espírito de revelação vindo da parte de Deus. Em Daniel havia um espírito de discernimento vindo da parte de Deus. Em Daniel havia um talento extraordinário que foi derramado pelo eterno Deus. E ele viu o quanto Daniel era zeloso na administração daquilo que ele fazia. Então o rei, ele colocou príncipes administrando pequenas partes do território, do grande território do império da época, e colocou Daniel acima de todos eles, como um dos governadores, e queria exaltá-lo ainda mais porque Daniel era excelente naquilo que fazia. E ele era excelente porque ele era um servo de Deus. Ele era um seguidor de Deus, ele era temente a Deus, e aconteceu várias coisas. Eu vou ler com vocês Daniel capítulo 6, versículo 1. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta nenhuma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja, algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, viva para sempre! Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada.
e o rei Dario assinou o decreto. Ora, a gente percebe que Daniel era fiel, Daniel era temente a Deus, Daniel não era nem desonesto e nem negligente diante de Deus, diante das suas responsabilidades. Então nós, como povo de Deus hoje, também devemos ser fiéis a Deus, nem desonestos e nem negligentes, fiéis a Deus. E Deus nos recompensará. E houve uma ciumeira naquele momento. Fizeram um decreto, olha, grande rei, que ninguém ore, que ninguém peça a Deus nenhum, que peça só a ti. E o rei Dario se exaltou, e o rei Dario achou bom, porque alimentou o seu ego, e proibiu que todas as pessoas, por um prazo de 30 dias, não peçam nada a nenhum Deus. Se tiver que pedir alguma coisa, que peça a mim, o rei Dario. Sabe qual foi a reação de Daniel? Sabe qual foi a reação de Daniel? Quando ele soube desse decreto, ele foi para a sua casa, como você está agora, na sua casa, mediante o decreto do rei Dario, o decreto governamental, o decreto do Estado daquela época. Mas mesmo assim, Daniel foi para a sua casa, e como de costume, abriu a janela da casa. Aquela janela era voltada para a cidade de Jerusalém. E ele orou a Deus. Ele pediu a Deus. Os colegas de Daniel, enciumados, armaram essa armadilha, viram Daniel, levaram o caso até o rei Dario. O rei Dario, que tinha muito apreço por Daniel, queria tentar soltá-lo, até o final da tarde queria tentar soltá-lo, mas os colegas de Daniel afirmaram e falaram ao rei: ó rei, o decreto do Império Medo-Persa não pode ser revogado, essa é a lei, esse é o decreto estadual, governamental. E aí o rei Dario mandou colocar Daniel na cova dos leões. Quantos leões lá haviam? Não sei. Mas Daniel foi para lá. Meus irmãos, olha que situação. Olha o que aconteceu com Daniel. Olha as circunstâncias. Eu sei que essas circunstâncias não se repetem hoje. Ninguém hoje é jogado na cova dos leões. Mas, amados, nós enfrentamos muitas circunstâncias adversas. Nós hoje somos testados de todas as formas para avaliar a qualidade da nossa fé. Nós, de diversas formas, somos como que desestimulados a exercer a nossa fé. Mas o que é interessante é que Daniel não recuou, Daniel não retrocedeu, Daniel não voltou atrás. A fé dele estava acima de tudo. A fé dele estava acima de todos. A fé dele no Deus Todo-Poderoso estava acima dos perigos que ele próprio iria sofrer em decorrência da sua fidelidade. Mas mesmo assim, ele não foi nem desonesto e nem negligente. Amados, nós vivemos uma época em que a nossa fé está cada vez mais sendo testada. Estamos vivendo numa época em que a nossa fibra espiritual está cada vez mais confrontada. E é nessa hora que nós, como filhos de Deus, nós como servos de Deus, nós como guerreiros de Deus, devemos permanecer firmes, nunca recuar, nunca retroceder, mas sempre avante, sempre avante, sempre avante. Foi isso que aconteceu com Daniel. E olha aqui, a gente aprende aqui algumas lições. Eu gostaria de ter lido o capítulo todo, e eu peço para que depois vocês leiam o capítulo 6 todo de Daniel. Mas aqui a gente percebe um princípio da vida de Daniel que tem que ser aplicado por você e por mim. Tem que ser. Eu estou sendo assim tão incisivo, tão claro, tão direto, porque sem isso nós iremos naufragar na fé. Sem esses princípios nós iremos nos dissolver no mundo e perder a nossa identidade de crente. E isso jamais
Isso nunca retrocederemos, nunca recuaremos, sempre avante, sempre avante. É isso que diz a palavra de Deus. E Daniel, ele venceu, ele foi sempre avante em primeiro lugar, porque ele foi apegado a Deus. Então, meus irmãos, devemos ser apegados a Deus. Nós precisamos entender que Ele é a fonte da nossa vida. Nós precisamos entender que precisamos nos alimentar da presença de Deus todos os dias em nossas vidas. Que nós precisamos estar assim juntinhos de Deus em cada momento. Quando Daniel ouviu do decreto governamental, ele fez o quê? O rei me proibiu de orar, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou orar, meu Deus. Eu vou me apegar, meu Deus. Eu vou colocar no altar do meu Deus o meu problema, a minha situação, a minha dor, a minha tribulação, a minha angústia, o meu peso. Eu vou colocar diante do altar de Deus tudo aquilo que me traz tristeza e também felicidades, porque é Deus a fonte da minha vida, Deus é a fonte da minha alegria, Deus é a fonte do nosso viver, é Ele que transmite no nosso espírito a força suficiente para viver a fé cristã. E é isso, meus irmãos, que nós devemos nos apegar. Ele se apegou a Deus, ele se apegou ao Senhor. Diz lá no versículo 23 do capítulo 6, que Daniel, ele se apegou, ele confiara, crera no Senhor. Quando o rei, no outro dia, foi lá ver Daniel, e ele estava lá e chegou na cova, porque passou a noite lá, Daniel, na cova dos leões. O rei ficou sem comer, o rei ficou angustiado, porque ele tinha um apreço por Daniel. E aí ele foi lá, e aí ele viu Daniel lá, e viu que Daniel foi preservado da morte, porque ele, Daniel, confiava no seu Deus, crera no seu Deus. Então a resposta está aí. Ele passou pela cova dos leões, porque ele confiava no seu Deus. E você, e eu, e nós, confiamos no nosso Deus? Confiamos nele? Temos confiança nele para podermos viver dia a dia? Tem um versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu estou saindo um pouco da tela, mas eu preciso ler. Eu preciso voltar aqui para a minha Bíblia. E tem um versículo que diz assim, em Atos capítulo 11, versículo 23. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a perseverar, a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Exortou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. E aqui eu estou exortando a cada um de vocês a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Que o teu coração não seja partido, que o teu coração não seja repartido, que o teu coração não seja dividido. Não, mas na inteireza do teu ser, você permaneça fiel ao Senhor, confiando nele, crendo nele, apesar de todas as adversidades. Então nós devemos estar sempre avante, sem recuar, sem retroceder. Como? Em primeiro lugar, sendo apegados ao Senhor. Se apegue, meu irmão, ao Senhor Jesus Cristo. Daniel passou a noite lá, naquela cova dos leões. Imagine só, jogado lá naquele buracão, os leões ao seu redor. Mas Deus enviou um anjo que fechou as bocas dos leões. Olha que coisa interessante. Mas além de sermos apegados ao Senhor, nós devemos, em segundo lugar, sermos operantes na obra de Deus. Claro, primeiro, ser apegado a Deus. Segundo, ser operante na obra de Deus. Ora, vocês agora, nesse momento, estão em suas residências. Eu estou nesse momento, vocês já devem ter percebido, ao fundo, do fundo, o pano de fundo aqui, estou no prédio da igreja, da nossa igreja. Nós estamos nos apegando ao Senhor, primeiro ponto.
nós estamos colocando o nosso coração por inteiro na dependência de Deus. Primeiro ponto. Mas não para aí. Para a gente avançar, ser sempre avante, além de estarmos apegados a Deus, nós precisamos ser operantes na obra de Deus. E é aqui que muitos crentes tropeçam. É aqui que muitos crentes se confundem, porque eu posso estar na minha casa me apegando a Deus, e que bom, isso é essencial, isso é fundamental, mas muitos crentes são inoperantes na obra do Senhor, são ou negligentes ou se abstêm de servir na obra do reino de Deus. Mas Deus fala: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Deus nos chama para sermos operantes no reino de Deus, operantes na obra de Deus. Ora, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: Daniel 6, versículo 19 e 20: logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões, porque Daniel tinha passado a noite, tinha sido jogado pelo rei lá na cova. E versículo 20: e quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Perguntou o rei. Ora, o descrente rei, que fez o decreto governamental proibindo os crentes de orarem a Deus, ele chegou no outro dia de manhã e disse: Daniel, servo do Deus vivo, que serve o seu Deus continuamente. Olha, serve a seu Deus não ocasionalmente, serve a seu Deus não esporadicamente, não, mas serve ao seu Deus continuamente. O que é que isso significa? Significa alguém que é operoso na obra de Deus. Então como é que nós seremos vencedores? Como é que nós seremos sempre avante? Como é que podemos fazer isso? É simples, precisamos, além de confiar em Deus, nós precisamos ser operosos na obra de Deus, no reino de Deus. É para isso que Deus nos chama, para sermos operosos, ou seja, servirmos a Deus, mas não aqui e acolá, não um dia sim, 5 dias não um dia sim, 6 dias não só no domingo, não só no sábado, não, Deus nos chama para sermos operosos no reino dele, todos os dias, continuamente. É só assim que nós iremos avante, é só assim que nós não naufragaremos na fé, é só assim que nós não recuaremos, não retrocederemos. É desse jeito, é ser determinado no coração, a dizer: eu não vou retroceder, eu não vou parar, eu não vou diminuir, eu vou avançar. Sabe, meus amados, nós, Igreja Cristã Rio de Vida, somos uma igreja que trabalha através das células. Esse é o mecanismo estratégico de operosidade da congregação, da nossa igreja. Isso significa que nós somos estimulados, cada um de nós somos estimulados a estarmos servindo a Deus em uma célula próxima da nossa casa, uma célula que nós nos identificamos melhor. Sejamos operosos, não negligentes. Vamos colocar o nosso coração nisso, dar a nossa parte, contribuir no reino de Deus com o nosso tempo, com os nossos talentos, com o nosso dinheiro, com os nossos relacionamentos entre os irmãos. Isso é ser operoso, isso é estar avante no reino de Deus. Tem um texto, um versículo que eu gostaria de compartilhar. De novo vou me desfocar um pouquinho da tela,
mas gostaria de compartilhar com vocês um texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, quando Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, e sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Fiquem firmes, meus irmãos, fiquem fiéis, meus amados, não se abalem não. Estamos aqui momentaneamente sem poder nos congregarmos em nosso prédio, que isso nunca nos abale. O que importa é que nós sejamos fiéis ao Senhor. O que importa é que a gente esteja sempre dedicados à obra do Senhor, porque o trabalho do Senhor, o trabalho que nós fazemos para o Senhor, não será vão, não será inútil, não será sem recompensas. Deus, Ele faz um clamor e dá uma ordem para que nós sejamos operantes. Operantes significa dedicados à obra do Senhor. E nós, como igreja, nós nos dedicamos em muitos aspectos. Eu só estou destacando as células porque também estamos dentro de um período em que estamos nos esforçando para levar adiante as casas de paz.